Ô pai, bom. A história se inicia com três bichos que se parecem com um Pokémon, na qual estão comendo uma grande pedra azul, e junto a eles, um jovem. Na cena seguinte sabemos que os três bichos nesse mundo são chamados de Popoi, e não de Pokémon. O Prota se pergunta se até ele tem que comer aquela rocha azul, mas com uma grande determinação de sobreviver e destruir a torre, ele come. E sim, hoje o resumo do Manhwa, o novato é muito forte. Antes disso tudo acontecer, devemos voltar um pouco no tempo, onde sabemos que o nome do protagonista é Jaeger, e que no momento está sendo elogiado por uma mulher. Rapaz, não tá fácil nem protagonista, né? Enfim, sem perder a linha de raciocínio, a mulher então diz que o Prota nunca sujou as mãos, e que ele vai se dar muito bem em tudo que fizer. Algo não tá me cheirando bem. É meu celular. A mulher então fala que o orfanato no qual trabalha é uma organização privada, que funciona com o dinheiro do próprio bolso. E reforça dizendo que se o diretor se aposentar, o orfanato vai durar só mais 3 anos. Pois é, né? Parece com o Brasil. Até pra cuspir no chão você tem que pagar. Maldito capitalismo. Jaeger foi contratado e deitado na cama, vêm os pensamentos um tanto duvidosos. Ele começa a pensar na conversa que teve com aquela mulher, de que só vão ter só mais 3 anos de vida daquele orfanato. Então Prota começa a pensar em maneiras de ficar rico em tão pouco tempo. Depois dessa até eu quero saber, hein? Após entrar no YouTube para pesquisar formas de ficar rico, o que ele conta é sobre os despertados. Em uma entrevista com os dois despertados, o entrevistador do programa do Ratinho pergunta como os dois despertados conseguiram sair daquela torre depois de várias reviravoltas. Então um dos figurantes responde que saiu de lá com dinheiro, por conta dos Popoi. Jaeger, depois de ouvir o figurante falar de Popoi, que no caso só quis Pokémon lá no início, ele se pergunta o que são isso. Tá, agora rolando um flashback bem rapidão, mostra que 7 anos atrás, uma torre apareceu sem aviso. Igual aquela história de manhã que vocês estão ligados, né? Continuando a história, aqueles que retornaram não diziam nada sobre a torre, e chegaram à conclusão de que aqueles que retornavam eram chamados de despertados. Isso mesmo. E ainda continua explicando, já que os despertados possuem mana em seus corpos, eles contribuem muito para a civilização, e a engenharia e magia é uma habilidade que não deveria existir no mundo de hoje. Sasageo. E o Prota, com inveja dos figurantes ganhando muito dinheiro e ele não, ele queria que houvesse a apresentação da torre em algum lugar. E como se não bastasse, começou a chegar várias mensagens pro nosso Prota, a flodar a zorra toda, dizendo que King Jaeger entrou no 6º andar e foi subindo os números dos andares. Misericórdia. Onde eu moro, consigo subir nem 3 graus, imagina até o 6º andar. Tá, sem perder a linha de raciocínio, o Prota fica até assustado, achando que ele foi hackeado. E como a melhor forma de se prevenir de tal vírus, ele resolve apagar, mas o bicho é tão tapado que acaba clicando na mensagem de notificação. Pô, parece comigo, mano. E ainda pra piorar, Jaeger fica com tanto medo que pensa em desligar o Nokia tijolão dele. Após surgir uma voz, surge uma outra voz, dizendo que agora em diante, aquilo é o trabalho dele. Tá, agora na cena seguinte, mostra até umas artes bonitas, olha só. Logo após vermos aquelas artes, o Prota dá de cara com um dos Pokémons, chamado de Popoi. Sim, é a mesma que citamos lá no início do vídeo. Então Prota se lembra que o figurante da entrevista mencionou os Popoi naquele vídeo. Logo mostra um Abra mostrando algumas informações sobre o Popoi, dizendo que ele come rochas com os fortes dentes que ele tem. O Prota então observa que tem várias abas feito aquela. Jaeger continua explorando, vendo as informações da recompensa. Então ele descobre que aqueles vídeos eram o eu dele do futuro. E logo após saber isso, ele junta as peças dizendo que os despertados nunca souberam nada da torre, para não ter informações ou estratégias para a torre. Meu Deus, tudo torre. E sabendo disso, ele decide logo ir em academia. O bicho quer ficar chepado, bicho, ó. O tutor dele até diz que ele tá trabalhando duro. Então ele é? Então nesse sentido, né, seus mentes poluídos, Jaeger então começa a estudar os vídeos para que ele comece melhor. Em casa, Jaeger pede pros deuses daquele mundo para que eles abram um portal. Então ele começa a se perguntar se ele se enganou com aqueles vídeos. Ainda mais motivado, e descarta a ideia de ser um engano. Mas com um passe de mágica e por pura força de roteiro, um portal se abre. O portal então diz para ele entrar, e mesmo que ele não chamasse, ele iria entrar de qualquer jeito. Isso pegou malzão, velho. Jaeger, após entrar no portal, ficou doido, pois nem sabia onde estava, mas logo ele recupera a memória e lembra que era a caverna do vídeo. E esse capítulo já começa até frenético, com a janela de sistema que aparece pro Prota. Rapaz, eu não sei você, mas eu queria que Deus me abençoasse com a janela dessa. Após o sistema apresentar a janela para ele, já aparece para ele fazer uma missão, na qual é para eliminar todos os inimigos. Jaeger, como quem não quer nada, ele checa os bolsos para ver os vídeos no portal, mas então percebe que acabou sendo assaltado. Menino, tá parecendo com o Rio de Janeiro, é sair com a celular na mão e voltar sem ele. Já na cena seguinte rola um flashback, onde mostra que os views são outros despertados da torre, onde os mesmos se juntam a uma stream de streamer de rank baixo para patrocinar. E assim explica que a razão das moedas é quando o streamer que recebeu uma doação
acaba subindo de andar, e vice-versa. O nosso Proto acaba recebendo a sua primeira moeda de outro despertado. O nome dele é Telovnin, ou Leitinho, como preferir. E como nosso Prota já tá ligado no 220, agradece e diz que é só usar a moeda na loja. Então Telovnin fica surpreso por ele ter descoberto isso tão cedo, e que gosta disso nele. Sei não, hein? Acho que esse bicho aí tá virando a casaca. O figurante Leitinho me pergunta aonde que o Prota vai usar aquela moeda. O Prota então responde que é melhor esperar mais um pouco antes de usar a moeda. Com base na explicação dada pelo Jair, se você segue uma tal pessoa, você não pode seguir outra, a menos que você retire o follow da pessoa em que você já está seguindo. Enfim, após mostrar o estado atual na janela do sistema, Jair acabou recebendo mais atenção devido à dificuldade dicção tá ruim hoje. Já voltando pra cena seguinte, os seguidores de Jaejo falam que não podem contar sobre aquilo. Sim, aquilo. Brincadeiras à parte, falam que não pode dar spoiler senão pode ser expulso, mas Jaejo já estava ligado na situação. E dando mais informações sobre a torre, também explica que o ADM observa e controla a torre, e foi por causa do ADM da torre que a informação não pode ser vazada para o exterior. E por motivos óbvios, os despertados estão sendo facilmente manipulados pelo administrador da torre. Agora chegou o momento que todos estavam esperando. Já sendo invocados para serem eliminados, os Pokémon, os Popôs, entram em cena. E pelo que dá pra entender, esses Pokémon são profissionais em achar o culpado de ter matado uma de sua espécie. Menino, tô achando que o Jair vai jogar no Vasco. Jair, como não é nenhum tapado, ele usa o poder do flashback, sendo assim para evitar a morte logo de cara. O tapado do Jair acaba tendo a ideia de imitar os movimentos dos Popoi. Já em outro stream, mostra um universitário que tá dando um sacode no Goblin. Voltando a cena pro nosso Prota, mostra que ele está conseguindo se tornar um aliado dos Pokémon, dos Popoi. Entretanto, com base na explicação dada, os Popoi saciam a fome com pedras, e dessas pedras é a de mana. No entanto, a pedra ela é normalmente usada para itens mágicos, e também como fonte de energia para as máquinas mágicas. E rapaz, já acaba de ganhar meu respeito por usar sua inteligência. Se fosse eu no lugar dele, usaria uma Pokédex para pegar esses Popôs pra mim. Então, por causa de uma gota que caiu, os Popôs ficaram agressivos. Isso é falta de educação, cara. Aqui em casa é resolvido no diálogo. Aprende ou aprende. Os Popôs então atacam o Jaejo e ele morre. F pra lenda, tropa. Joias, você acabou de cair na pegadinha do Silvio Santos. Então sabemos que os Popôs eles atacaram era para comer a pedra filosofal. Mas Jaejo ficou indeciso se deve comer ou não. Então, sem mais enrolação, Jaejo cai de boca. Lá ele. O Proto então consegue domesticar os famosos Pokémon, sendo assim concluindo a missão que foi lhe dada, e subiram para o segundo andar. E assim chegando no final do capítulo 2. Não sei você, mas Jaejo não é tapado quanto eu pensava. O vídeo vai ficando por aqui. Até mais e falou, seus lindos.